Eu pensei que deveria ser a netinha, né? Eu levantar um palco aqui, para trocar de dúvida. Igreja, um feliz sábado, muito obrigado, louvor, da família Lopes. Muito obrigado a você pela mensagem de cidade. A todos que passamos rápido do culto. Um feliz sábado, família Montivel. E também quero mandar um feliz sábado para minha esposa, que ainda está no Equador, e para minha filha Dana, devem estar ali. Também devem estar conectados algumas pessoas de nossas famílias, na praia, ou em algum lugar, também que tenhas um feliz sábado. Vamos fazer o seguinte, provavelmente alguns é por primeira vez que estão servindo. Então, que tal se ele está perto de você? Dá um apertão de mão, se de confiança, dá um abraço e deseja um feliz sábado nesse dia. E se você está lá assistindo em casa ou em algum lugar, faz o mesmo. Dá um abraço a quem está perto de mim, sim, por favor, não fique sentado aí, chega perto, abraço, cumprimente, dê um feliz sábado. O lindo de como a igreja está unida, emocionada, se abraça, porque essa é a família de Deus, que hoje está aqui militando nesse mundo, mas um dia estaremos todos juntos na pátria celeste. Antes de iniciar a mensagem, que é chamados para cuidar, salvar e multiplicar. Esse é o lema que estamos colocando neste ano para nosso distrito, Monte Verde, chamados para cuidar, salvar e multiplicar. Antes de iniciar a mensagem desta manhã, eu trouxe aqui um DPU, uma caneta personalizada de Peru, feita com tecido de vicunha e chama. Tá? E eu trouxe aqui para os amantes dos arganeles arganel calene. Tá? Para que toda criança e adolescente, eu sei que já pegou o papel, pegue a caneta e comece a fazer o quê? Comece a fazer um risquinho cada vez que eu fale a palavra Bíblia ou Bíblias. Ok? Bíblia ou Bíblias. Ou melhor, vamos tocar pelo seguinte, vamos tocar pela palavra igreja ou igrejas. Ok? Cada vez que eu falo igreja ou igrejas, você faz um risquinho. Quem podem participar? Todos que são trabalhadores, e todos que são crianças, e tem coração de criança, porque adulto quem sabe quem é o que. Então, se tem coração de criança, não pode participar. Tá? Aqui que eu vou recomendar. Diretora de ensino da criança, Marlene, levanta a mão. Então, Marlene, tu não vai dormir no sermão, provavelmente ela não vai dormir, tu não vai poder dormir, porque tem que estar atenta. Então, aí pega um papel e vai anotando cada vez que eu repito a palavra igreja ou igrejas. Ao final do culto, não chegue aqui, chega Marlene, eu vou pegar isso para ela. Se não conseguir atingir o valor exato com Marlene, pode ficar com os dois, tá? Então, mas não é por isso. Ok? Pronto, então, quantas vezes já falei igreja? Estamos chegando, vamos iniciar de cedo, tá? Então, a partir de agora, cada vez que eu pronuncio a palavra igreja ou igrejas, você já deveria anotar. Quantas vezes fala igreja? 3. 3. De igreja. Até aqui vamos agora sim a mensagem desta manhã. Ok? Eu convido a abrir suas Bíblias, ou pode abrir suas Bíblias no livro de Timóteo, 2 Timóteo. Pastor Guilhão, Alejandro Guilhão, meu. Você disse coterrâneo? Como se diz? Coterrâneo. O paisano, não sei se você disse também assim aqui. Coterrâneo. Uma vez estando no momento dele ser evangelista, muito conhecido, uma vez no Peru, lhe perguntaram: Pastor Guilhão, claro, uma pergunta ajuda agora. Pastor Guilhão, que
o melhor evangelista do Peru? Claro, uma pergunta óbvia, ajudadora, aparentemente. E ele, por um momento, ficou quieto, calado. E depois, na sua resposta, ele disse: Abimael Guzmán e Alan Garcia foram os melhores evangelistas do Peru. E toda a sala abriu, não se pudo conter. Abimael Guzmán e Alan Garcia. Quem era Abimael Guzmán naquela época? Era o líder do grupo terrorista Sendero Luminoso. Ele, inclusive, invadiu a embaixada japonesa e manteve preso por muitos dias. Então todo mundo viu, porque Abimael Guzmán, ele nunca foi evangelista, nunca foi cristão, era marxista, leninista. Então como que ele foi um grande evangelista? E Alan Garcia? Quem era Alan Garcia? Alan Garcia foi o primeiro presidente mais novo da história do Peru. Ele era advogado e ele praticamente levou, quando chegou a ser presidente, chegou a quebrar o país, a uma quebra financeira total, destruiu o país. Então, não tinha sentido a resposta. Mas depois de outro silêncio, ele disse: por que fomos os maiores evangelistas? Por quê? Porque quando um povo, uma família, uma pessoa tem crise, o que acontece? É a oportunidade de Deus e a pessoa abre seu coração para quê? Para buscar o Senhor. Hoje, esse ano, o mundo provavelmente está indo a um momento perigoso na economia. 2023. Sudamérica está se falando cada vez mais de uma moeda e os movimentos sociais. Eu teve que sair fugindo da minha cidade, Peru, porque os movimentos sociais até agora têm muitas mortes. E assim vai com toda a Sudamérica. Brasil também tem uma questão de crise política e social. Mas quem são os mais grandes evangelistas então? Não sei quem serão os mais grandes evangelistas deste ano aqui no Brasil, porém uma coisa é certa: é o momento, é o tempo para ser servos de Deus, canais de Deus para levar a muitas pessoas no Evangelho. Então, olha só, a igreja em 2 Timóteo 4, 2 e 5. Se tiver melhor a tradução lá, nos coloca a tradução Nova Internacional, por favor. O que diz a tradução Nova Internacional? É mais específica, se entende melhor a versão Nova Internacional. Diz: prega, o que diz? Pregar a palavra. O que mais diz? A tempo e fora de tempo. Primeiro, prega a palavra. É um imperativo, igual que o ide de Jesus que falou ide. O apóstolo Paulo, ele também é um imperativo, ele disse prega a palavra. A tempo e fora de tempo. Em outras palavras, a pregação do Evangelho não é porque te sobra o tempo. A pregação do Evangelho não é uma escolha. Se tu um dia decidiu ser um filho de Deus, tu te transforma em quê? Em um missionário. Então não tem essa opção de fugir. Por isso que o apóstolo Paulo disse: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Um detalhe interessante: o que tu falarias quando estás a ponto de morrer? Quando tu sabes que está próximo a morrer. Jesus, faltando 12 horas para a sua morte, no capítulo 13 de João, ele fala aí a coisa mais sublime do Evangelho. E Paulo, este é o último livro que escreve Paulo. Paulo estava em uma prisão da Mamertino, em latim, e aí ele, prisioneiro, o que faz? Sabendo que o tempo de sua partida como
se combatiu um bom combate, mas antes disso, quando estava a ponto de saber que ia ser morto, ele dá, digamos assim, na essência, o melhor conselho. É como se você soubesse que amanhã vai morrer. O que falaria para seu filho? O que falaria para sua filha, para sua família? Tenha certeza que você falaria a coisa mais importante. E a coisa mais importante, Paulo fala o quê? Prega o Evangelho. A tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda a paciência e doutrina. E o verso 5 que diz: cumpre teu ministério, faz obra de evangelista. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, sabendo que estava próximo a morrer, uma coisa preocupava o seu coração: que a igreja, tua igreja, minha igreja, somos a igreja. Marlene, não esqueça, nós temos uma grande responsabilidade: fazer a obra de evangelista. Agora, eu convido um pouco a história, eu quero compartilhar com vocês a história do evangelismo da igreja adventista. E quem gosta da história vai se animar o tempo todo. Quem não gosta da história, segure aí para se manter acordado, porque eu vou ir à história desde seus inícios até nossos dias. História da igreja adventista. Guilherme Miller, quem foi? Foi um dos 5 filhos de um homem fazendeiro. Ele foi juiz, ele foi chefe da polícia em Nova York. Ele chegou a ser maçom no mais alto escalão. Ele foi um camarada assim, muito inteligente. Só que no ano 1831, tudo isso cansou a ele. Cansou. E ele decidiu estudar por conta. Ele era nihilista. O que significa isso? Ele acreditava que Deus havia criado o mundo, mas deixou a sorte correr. Os nihilistas, eles não aceitam o quê? Que a Bíblia, os milagres da Bíblia são certos e a palavra de Deus não é inspirada. Porém, ele decidiu por conta estudar a Bíblia. E quando ele encheu por conta estudar a Bíblia, ele começou a absorver as verdades maravilhosas. E quando se encontrou com Daniel 8:14, com a profecia das profecias tardes e manhãs, ele ficou apavorado. E a partir daí se converte em quê? Em um pregador. Ele começou o evangelismo, ele ainda assim ser adventista. Ele o quê? A igreja começa, ou ele inicia a fazer o quê? Tendas. Em aquela época. Foi nesse ano, 1840, ainda não tinha um movimento adventista, mas havia um grupo aí que pregava o evangelho. Eles fazem o primeiro jornal, ou a primeira revista, que é Sign of the Times. Depois disso, ali, mais ou menos no ano 1842, 1843, Ken White, de 12 anos, escuta Guilherme Miller, escuta o poder da palavra e o que faz Ken White? Se batiza e aceita, bem menino, entrar no caminho da esperança do advento de Cristo Jesus. E assim que inicia, a partir de ali, a igreja passa o desapontamento, mas a igreja começou a fazer evangelismo em tendas. Herbert Lang, com a esposa Helen Lang, ele uma noite pregou em uma tenda, 35 pessoas assistiram. Ela pregou e deixa eu ver, mais de 600 pessoas. Mais de 600 pessoas assistiram quando foi colocado que uma mulher ia pregar o evangelho. Aí praticamente o ministério é o primeiro dado na história em que uma mulher encheu praticamente
uma tenda de evangelismo. Logo, Kenon, Nova York, escutou do movimento adventista, ele se convertiu, se batizou e ele decidiu sair de Nova York. Claro, naquela época não havia todo o sistema ferroviário para ir de Nova York até onde? Nova York está no Atlântico e cruzar aonde? Para a Califórnia, que está no Pacífico. Não havia. Então, o que se fazia? Pelo barco. Ele pegou o barco, desceu até Panamá, não existia o canal de Panamá. Teve que cruzar Panamá, veio ao lado do Pacífico e subiu para a Califórnia. Quando chega à Califórnia, ele começou a pinturar aí esse tipo anúncio, né, do Evangelho, e começou a ver que pessoas se interessavam. Só que ele não sabia como explicar. E ele manda pedir para Nova York, por favor, mandem um obreiro bíblico para a Califórnia. Aqui pessoas estão desejosas de escutar a palavra de Deus. Ele fez esse pedido, mas só passou anos, porque a igreja não tinha as condições e não havia muitas pessoas que fossem lá pregar. Só passou anos e recém em 1968, em uma assembleia da Associação Geral, duas pessoas decidem sair de Nova York para ir aonde? A Califórnia a pregar. Norton e Logro. São os dois praticamente fazendo uso do desafio de Cristo Jesus, ir de dois em dois. Lá chegaram aonde? A uma cidade que se estava recém formando, Petaluma, uma cidade que estava recém se juntando. Chegaram lá e esses dois fizeram um evangelismo. E em esse evangelismo, quantos se batizaram? 20 pessoas. Logo, Tiago White desafiou a outros pastores a realizarem o quê? Evangelismo. Um saiu para Oakland. E em Oakland não encontraram casa, mas viram que na cidade havia uma casa abandonada. Por quê? Porque diziam que aí tinham fantasmas, que tinham espíritos, e as pessoas não queriam alugar essa casa, praticamente ficou abandonada. O que eles fizeram? Foram a essa casa. Isso me fez lembrar aqui na Monte Velo. Na Monte Velo também se fez um evangelismo. Ao iniciar na Monte Velo, se fez um evangelismo lá em uma casa aí de Santos. E em plena casa de Santos, alguém falou: se o santo aí não se incorpora na mente, vocês podem fazer o evangelismo. E a igreja fez o evangelismo em esse setor de Carmen. E nunca aconteceu, inclusive de aí desse evangelismo saiu, parece 1, 2 pastores. Estou tentando lembrar a história. Lá eles também aproveitaram, colocaram um cartaz que dizia: casas mal assombradas, homicídio esclarecido, o diabo desmascarado. E disse que lotou e tiveram também muitos batismos aí. 1868, tudo isso acontecia onde? Estados Unidos. O movimento milerita havia iniciado, agora o movimento adventista, tudo isso nos Estados Unidos. Esse camarada, Michael, aí se não sei traduzir, como que se lê isso? Bom, vocês que são parentes de lá, né? Ele em 1868 vai à Associação Geral e pede o quê? Pede dinheiro para ele sair dos Estados Unidos, porque o Evangelho devia ser pregado onde? Em Europa. Só que ele é um camarada assim revoltoso, né? Ele é um camarada revoltoso que a igreja desconfiou dele e a igreja não apoiou a ele. E como ele era assim meio rebelde, disse a história que ele, como a igreja não me apoia, então onde que foi? Foi a concorrência. E como dizia aqui, né? Esta igreja de aqui, foi a concorrência e pediu: eu vou pregar o evangelho na Europa, você me ajuda? E ele arrecadou dinheiro e foi para a Itália. Em Itália ele foi expulso, porque a igreja católica pegou pesado no seu pé, e antes de matarem a ele, saiu de Itália e foi para a Suíça. Em Suíça, assim, o evangelho estava mais aberto, e ele fundou a primeira igreja de Prammelan, em Suíça. E ali, mas ele nunca falou, ele
E a igreja cai no queijo, né? Temos adventistas em Europa. Claro que tinha adventista. Havia uma igreja. E ele é considerado o padre das missões. E o primeiro homem que fundou uma igreja fora dos Estados Unidos, na Europa. Bom, e assim, a igreja foi crescendo. Você viu? Triplicou do ano 70 a 80, 50 tendas evangelísticas. A igreja passou a se dedicar, em 1883, passou a se dedicar às zonas urbanas. É isso que em 1900, quantas cidades tinham, eram metrópoles, tinham mais de 1 milhão de pessoas. No ano 1900, a história diz que tinha só 20 cidades. No mundo, 20 cidades com mais de 1 milhão. Hoje em dia, já passam 500 cidades com mais de 1 milhão. Mas naquela época, todo mundo naquela época, onde que morava? Na zona rural. Mas quem igual pegou pesado e disse, vamos para onde? Vamos para as zonas urbanas. E as pessoas diziam, zonas urbanas não, aí tem muito pecado, muita promiscuidade. Muitos evangelistas queriam se focar nas zonas rurais. Mas a igreja dedicou, dando ênfase às zonas urbanas. Hoje em dia sempre tem uma moda, né? Hoje em dia quem se aposenta sai das grandes cidades de onde vai? As zonas rurais. Mas onde que está a grande massa, a grande população? Nas zonas urbanas. A partir desse ano iniciou. Humphrey, ele foi o primeiro evangelista de cor que a igreja teve. E no ano 1912 acontece o primeiro encontro de evangelistas pastores. O primeiro, recém no ano 1912. E aí estão as temáticas, uso das fotos das propagandas, como hoje em dia se faz os cartazes, né? Desde lá já iniciou, não ter atitudes pintorescas e teatrais. Ali, talvez, são parênteses. A igreja não se encontra de teatro. Quando falava em teatrais, é que muitos pregadores faziam sensacionalismo e postura de, digamos assim, teatrais tipo macaco, showman. Então, isso que aí que ele quase disse que não deveria ter. Isso foi a recomendação quando você se encontra com essas citações. E aí vai todos os detalhes, as ilustrações, visitação pessoal. 1920, recém o primeiro congresso de evangelistas leigos. 1920, o primeiro congresso, e disse que tinha assim um fervor pelo evangelismo. As pessoas estavam aí comprometidas no evangelismo. O pastor Daniels, o primeiro presidente da Associação Geral, o presidente que mais tempo ficou na Associação Geral, e ele, interessante, ele teve que ser transformado, porque Ellen White pegou no seu pé. O presidente queria, imagina, ser pastor e ter uma profetisa em meio. Seria complicado, né? Eu ser pastor e aqui a profetisa está me ouvindo, né? Era complicado. Disse que o pastor Daniels queria conversar com os assuntos importantes com Ellen White. E Ellen White dizia, não vou te receber. Por que não? Ao menos que tu dediques 2 temas. Descentralização do poder, e o segundo era evangelismo. Se tu não colocas força no evangelismo, eu não vou te receber. E foi que ele aí, recém, no 1916, ele fez em Nova York um evangelismo que praticamente encheu o local com 3.000 pessoas, e a partir daí o evangelismo foi. E assim está o crescimento da igreja. Em menos de uma década, 45% a igreja cresceu. Ele, o primeiro, o pastor Richard, o primeiro fundador da série no rádio da Voz da Profecia. 1930 a 1940, cresceram mais evangelistas nos Estados Unidos e muitos missionários foram para diferentes pontos do planeta para pregar o Evangelho, e a igreja começou a crescer. Sem embargo, o evangelismo teve críticas ao evangelista por utilizar métodos artificiais, já naquela época. Críticas ao trabalho dos evangelistas de
de que no ensinaban completo o estudo bíblico. Críticas de no dar instrucción apropiada, porque después que se batizaban algunos tenían problemas con el sábado. Y había críticas porque no habían ensinado cómo debe ser feito, cómo afrontar el tema del sábado. Parece que fueron también las mismas cuestiones no passado, também as mesmas questões que hoje podemos estar afrontando. Em 1941, ele é o presidente da divisão sul-americana, todo o que é Sudamérica, né? Com exceção de Colômbia e Venezuela. O presidente, ele pediu à Associação Geral $10.000, logo pediu $12.500 e começou a fazer evangelismo nas grandes metrópoles, São Paulo, Buenos Aires, Lima. Começou a fazer evangelismo e aqui estão os evangelistas de Sudamérica. Já deixei Norte-América, deixei a Igreja Mundial, vamos para a Sudamérica. E aqui estão todos eles. Nasceram novos evangelistas no Chile. Olha, imaginar um evangelista batizando 320 pessoas. Que emoção! Na Argentina, reuniu 700 pessoas. No Uruguai, eu fui pastor no Uruguai. Hoje em dia não se lota nem sequer um local de 50 pessoas. Mas naquela época, dizem que só um artista havia conseguido ganhar o anfiteatro. E a segunda vez que lotou com 2.000 pessoas foi um evangelismo. Em 1945, a igreja aqui em Sudamérica tomou um voto. Pastores não atendem a igreja. Por 6 meses, vai e se dedique a fazer o quê? O evangelismo. Em 1948, 150 séries de evangelismo. 82 aconteceram no Brasil e havia um caminhão, abria um caminhão, fazia plataforma e em Rio de Janeiro, abriam caminhões, pregavam o evangelho, os pastores, e dessa maneira acontecia. E um camarada diferenciado. Ele veio aqui me parece, para a Argentina com 15, 16 anos, se dedicou a proportar para se manter. Logo ele chega a ser pastor, chega a ser evangelista. Ele tinha um problema, ele era alemão, mas ele tinha um problema. Além de ser alemão e ter um sotaque forte, ele era meio gago e não se compreendia. Mas ele disse sempre entusiasmo em suas pregações. Chegou a ser evangelista em Chile. Logo quando foi para a Argentina, em Palermo, ele em evangelismos grandes, né? Anfiteatros lotados. Ao final do evangelismo, uma irmã disse: pastor, eu quero falar com você. E a irmã, quando falou, ela estava brava. E ele disse: pastor, sabe o que? Você faz tudo errado. Isso daqui é evangelismo e você deveria ir de a pouco. Mas você no primeiro já está orando, já está cantando, já está falando todas as verdades da Bíblia, todas as famílias que eu trouxe. Não quero voltar mais. Você deveria ir do mais fácil ao mais difícil. Isso daí disse que entrou na cabeça dele. E na próxima reunião com pastores ele falou: vamos mudar, não vamos chamar mais de pastores, vamos chamar o quê? Professor, vamos fazer isso, então vamos entrar diferente com o tema de saúde, com o tema de família. E a partir daí, por uma irmã, a igreja mudou o evangelismo e cresceu mais a assistência nos evangelismos. Aqui em Brasil, o pastor Enoque Oliveira foi o primeiro presidente da divisão nativo brasileiro. E ele era um grande evangelista. A todo lugar que ele ia, ele pregava o evangelho. Mas Alcides Campolongo, ele se destacou. Em 1961, ele foi o primeiro pastor brasileiro em batizar em um dia 135 pessoas. Em um dia. E a partir daí, ele em São Paulo batizou 335 pessoas. E aí a revista Adventista era notícia, né? Um dia batizando isso. E a igreja se emocionava. Campo Novo foi o pioneiro da série de evangelismo por rádio, por TV.
ele se considera na igreja adventista o homem que levou 50.000 batismos no seu ministério. Um homem que viveu, que respirava o evangelismo, que viveu para pregar o evangelho. Em 1956, Sudamérica tinha 100.000 membros. 1972, 300.000 membros. 1980, chegava praticamente quase a 500.000 membros. Por esses anos, eu estava nascendo já dentro da igreja adventista e provavelmente muitos de vocês já haviam nascido em aquela época. União Brasileira, União Sul, nossa união, se tornava a segunda maior do mundo. Só ganhava quem? Estados Unidos. A Associação Paulista era a maior associação do mundo. E olha, em uma década, quanto de crescimento, quantos templos foram inaugurados. A igreja tinha um ímpeto, um fervor missionário. A igreja estava comprometida com a missão. 1980, a divisão o quê? Cresceu e era a terceira no mundo no crescimento. E aqui estão as uniões, todos os evangelismos das uniões, a União Austral, a União Incaica e todos os demais. 1982, você ainda nasceu em 1982, aqui. Esse ano a União decidiu fazer 1.500 campanhas de evangelismo. Daniel Olvede, ele fundou o quê? O evangelismo de Semana Santa. Nosso primeiro evangelismo agora vai ser onde? Semana Santa. Então ele fundou esse projeto. E assim, em 1982, aqui estão as campanhas evangelísticas. A União Sul se tornava poderosa. 1985, em Peru, se torna a segunda igreja, após a igreja católica, em ser na maior igreja protestante cristã. Com tudo isso, aí havia problemas. O pastor Antônio Oliveira disse, apesar das crises econômicas, teológicas, até aqui nos ajudou o Senhor. E já vamos agora para a reta final. O pastor Neil Wilson, o pai do atual presidente da Associação Geral, o pastor Ted Wilson. O pastor Neil Wilson, as biografias deles, eles dizem que ele poderia ter ganhado muito dinheiro sendo diplomata. Porque ele realmente tinha um perfil para arrumar problemas entre países, entrar em países difíceis. Ele foi o primeiro que promoveu e deixou entrar a igreja, conseguiu que a igreja entre na União Soviética, ainda os muros não haviam caído. Ele era um amante do evangelismo, ele fez 1000 dias de colheita, ali estava já aí, os 1000 dias de colheita, ali já era adventista, já, né? 1000 dias de colheita. Se podia batizar domingo, segunda, terça, quarta, quando tiver batismo, a igreja estava batizando. Em qualquer momento tinha batismo marcado, 1000 dias de colheita, 1000 batismos durante 1000 dias. E a igreja, olha, a igreja aqui em Sudamérica, 1500 batismos em São Luís. Em Equador e Bolívia, mais de 1000 batismos por ano. Primeira vez que passavam 1000 batismos por ano. Quando Jesus foi ganhando 1000 batismos no fim de 1990. E aí a igreja alcançou o quê? 1 milhão de adventistas em 1000. E interessante, irmãos, olha, nessa época dos 1000 dias de colheita, você vê que tem menos deserção, as pessoas saíram menos. E a igreja cresceu mais, as perdas foram menores, porque quando estamos envolvidos na missão, não temos tempo, muitas vezes, para os seus problemas que vão surgindo. A missão faz encher nosso coração dessa chama, para poder salvar outra vida, e salvando outra vida, é como nós somos salvos. Depois disso, chega pastor Guilherme, tu és a coisa mais linda, não? Foi frase, tu és a coisa mais linda.
sonete, canta aí. Ele chega com o quê? Com os projetos Sol, com o projeto Revide, com os campais, e todos os campais, agora que vai ter campal, né? Tudo é evangelismo, tudo é focado no evangelismo. O pastor Guion se aposentou e chegou aqui. O famoso chega mais perto, né? Estou falando a ti, está aí na TV, estou falando a ti, acorda. E ele chega. E todas as histórias aí que saem através da TV Novo Tempo, muitas pessoas foram convidadas. Eu falo que eles não sabem o que estão falando. Vai para uma igreja, eles vão te receber, não é? E a pessoa diz, sério, não vinha à igreja. E chegava à igreja por quê? Pelo convite de Luiz Gonçalves. E a igreja se voltou mais receptiva, mais acolhedora, mais cuidadosa. E muitas pessoas chegaram à igreja pelo evangelismo. Mas eu tenho que encerrar. Não estou falando da igreja mundial, não estou falando da igreja sul-américa, tenho que falar de onde? De Garacaí, de nossa. Aqui, você vê, eu vi que não é mudado nada o centro, viu? 1960, a mesma casa, 2022, a mesma casa, viu? Do município, né? Viu? 1960. O que aconteceu em 1960? Salvador, Dolice, Antônio, Maria, Arístides, Cecilí, se eu pronuncio mal, me perdoa, Bemar, Leia, Floriano, Catarina, Dorival, Breno, Carvalho, Valdivino, Vanor, Nazareno, Luiz e Eva, Margarita e Eva. O que eles fizeram? Um pequeno grupo decidiu o quê? Aqui na Vila Branca, formaram um centro de evangelismo, um pequeno grupo para pregar o evangelho. E lá iniciou o evangelismo. E pouco a pouco o quê? De aí, 1964, 4 anos depois, foram os primeiros batismos de nossa igreja. Depois de 1964, e nesse ano, 1964, Esteban, cadê Esteban? Vai na rua. E nesse ano, 1964, já tínhamos o estudo da lição de escola sabatina. E a igreja sabe qual hino cantava? É tudo recomeçar. Cantava em espanhol. A ver, vamos lá, igreja. Cantem em português. 1, 2, 3. Teu nome começamos esta igreja, ó Senhor. Tá, peraí, vamos comigo com o pianista. Vamos, entre pianista. Teu nome começamos esta escola, ó Senhor. Logo ao lado de aqui, desse terreno, estava esse auditório, né? Esse auditório, e logo desse auditório foi passado para aqui. E hoje em dia, essa é nossa igreja. Nasceu com poucos irmãos, não mais de 10 irmãos. E hoje em dia, esta igreja, na lista tem quase 500 membros. Uma igreja que cresceu. Iniciou pequena, com uma semente de mostarda, avançou aqui na frente, continua aqui, agora está sendo reformada. Pela graça de Deus,
sábado 18, você vai subir lá para uma inauguração especial da sala dos jovens. 18 de março, e a igreja continua crescendo, avançando. Esse é o ano, nosso ano, 58 anos que celebramos. Hoje, esse ano será 59. O ano 2024, se ainda Cristo não voltar, serão 60 anos. Esmeralda. Bodas de esmeralda. Todo iniciou pequeno, mas eu quero fazer 3 apelos. Conclusão desta mensagem: o apóstolo Paulo disse: prega o Evangelho, a tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo disse: faça a obra de evangelista, cumpra teu ministério. O que me mostra o evangelismo? O evangelismo é o motor da igreja. O evangelismo, quando você tem o coração, muitas coisas na tua vida se transformam, porque tua missão é a missão de Cristo. Tu estás para salvar, tu estás para ajudar aquele que precisa de uma nova vida, de um novo caminho. O evangelismo, o trabalho, é penoso, não é fácil. Não é fácil porque aquele que é estudo bíblico, vai ao primeiro estudo bíblico e a pessoa recebe animada, vai ao segundo bíblico e a pessoa está meio duvidosa, volta a ser bíblico e a pessoa diz: hoje não posso, vamos deixar para a próxima semana. E a próxima semana muitas vezes vira um mês, vira 2 meses, e a pessoa não quer te receber, e tu ficas triste. Não é fácil. O trabalho do evangelismo não é fácil. Mas o que? O que precisamos? Os que semearam com o quê? Com lágrimas, com regozijo, vão colher a semente, porque essa semente é de Deus. Vai ter críticas, sempre. Vai ter críticas. Sempre. Ah, pastor, mas por que fazer tanta semana de evangelismo na igreja? Uau, eu fico preocupado. Porque deixa eu dizer assim, com todo o meu coração, igreja. Reunida muita guriçada, chamada aventureiros, desbravadores, e só passar especialidades, acampamentos, e não colocar a oportunidade de que eles conheçam a Jesus e aceitem a Jesus em clube. Não é igreja. Se nasça, se enche de muitos alimentos, e roupas, e livros, e se compadece e ajuda toda a vizinhança, mas não se coloca aí que Cristo é o pão da vida, que Cristo é aquele que vai abrigar sua necessidade, que eles podem ter uma nova vida. Asa é uma ONG. Se aqui se canta, se louva a Deus, mas não tem essa área de evangelismo, só vai ser um momento emocionante. Mas todos os ministérios na igreja têm que ter o quê? O sentido missionário evangelístico. A missão está em meio de tudo o que nós fazemos. E se em algum momento é tirado isso, aí há uma grande preocupação, porque o inimigo é muito esperto para tirar o fogo de todo o que nós fazemos. Olha o que disse o apóstolo Paulo em Romanos 10, 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uau, disse, e muitas igrejas pegam isso e dizem: só invoca o nome do Senhor e tu és salvo. Mas, peraí, o que ele continua dizendo aí, o apóstolo Paulo? Mas como pode invocar o nome do Senhor se não crer? E como crer naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, as boas novas. Como poderá um povo ir
invocar o nome do Senhor? Como poderá um dia levantar, erguer as mãos e dizer: eis aqui nosso Deus, temos esperar? Como? Se nós não estamos dispostos a ser enviados, se nós não estamos recebendo o chamado, sabe, o chamado é lindo, é romântico, é maravilhoso, é transformador, porque o chamado diz: vem como tu está. Não é? O chamado diz: vem como tu está. E todo aquele que vem a Cristo com esse coração sincero, ninguém rejeita. Cristo não rejeita, Deus não rejeita. Porém tem um detalhe: o chamado é assim: vem como tu está. Mas nós não podemos ficar só no quê? No chamado de filho. Tem outro chamado. Qual é? Ide. E esse chamado requer decoragem. Esse chamado requer esforço. Jesus falou: peguem uma alforja, peguem ali, levem, onde recebam as pessoas, avancem, onde não recebam, continuem. O chamado veio como está lindo, mas toda vez que tu veio a Cristo, Deus te disse: agora, filho, tu tem que ir, porque há outros como você precisam de quê? Precisam de Deus. Por isso, eu preciso fazer 3 chamados nesta manhã. 3 chamados. Primeiro chamado: quer ser missionário? Quer ser enviado? Há muitas maneiras de ser missionário. Hoje em dia é fácil ser missionário. Tem um mês para ir a uma cidade com um grupo e ser missionário. Tem um projeto da igreja One edição. Um ano. Tem muitos chamados. Ou aqui na casa, chamados. O quê? Esse é o que é? Esse é o livro Missionário 2023. Esta semana um camarada dessa igreja me ligou e me disse: pastor, que livro fantástico. Eu quero comprar 1.500, porque eu quero compartilhar o Evangelho. Talvez você não tenha, mas a igreja tem um orçamento para isso. A igreja vai comprar. Então você pode ser missionário, porque a igreja vai ter um impacto esperança. Quando vai ser? 1º de abril. Você pode sair, distribuir livros missionários. Você pode fazer a missão. Então aqui vem meu primeiro desafio para você. O primeiro apelo: quer ser missionário? Em este ano 2023, você se dispõe com as suas mãos? Que alegria sinto de ver uma grande quantidade. Mas eu vou desafiar. Meu chamado vai ser progressivo. Se algo aprendi da história do evangelismo, é que o evangelismo cresceu mais com apelos progressivos. Então eu vou fazer progressivo agora. Meu apelo. Em 2023, cumprimos 59 anos. Eu sonharia pelo menos ter 59 batismos nesta igreja. Em 2024, nas bodas do plural, 60 anos, ter 60 batismos. Mas para ti, esse batismo, eu precisaria de que, pelo menos 2023, de 59 missionários que estejam dispostos a dar um estudo bíblico nesse ano. Jogando um esporte, me encantou escutar um jovem, ainda que tenha a barba branca, mas é jovem para mim. Ele me disse: pastor, sabe, vou te contar uma coisa. Esse ano eu he decidido assim, firmemente, seriamente, pastor, dar esses livros. Dizendo:
que voltar a dar esses frutos. Eu preciso. A igreja precisa. Deus seja. Quem de aqui quer dar esses bíblicos neste ano 2023? Posso ver a mão? Posso melhor pedir que se coloque em pé, porque aqui estão os escritos bíblicos. Entrega, mas não sozinho, viu? Tem que ser um exército. Sozinho, eu falei que sozinho não vai conseguir. Ajudem a distribuir. Rapidamente. Você vai distribuir. Se coloquem em pé. Todos que querem este ano, se coloquem em pé. Ajudem. Sozinho não vai conseguir. Ajudem, entreguem. Pelo menos teremos 50. Não tenha medo, é a coisa mais linda, é a coisa mais, eu posso dizer, é o Espírito de Deus fazendo algo na tua vida, porque salvar a vida de outra pessoa é como tu te salvas. Alguém disse, pastor, eu não. Olha, tu estás tendo dificuldades com a fé, então é estudo bíblico. Tu vai ver como muda a questão. Mas eu vou fazer um terceiro apelo, igreja. Igreja querida, eu vou fazer um terceiro apelo. Aqui eu recebi da Novo Tempo muitos nomes. Eu fiquei emocionado, porque aqui tem bastante trabalho para ti como diretor da Novo Tempo, da igreja. Mas, no terceiro apelo, eu não sei aqui, mas eu vou fazer o apelo. Quem sabe tem alguém? Existe alguma pessoa que não é batizada, mas esse ano quer estudar a Bíblia e quer ser preparado para ser batismo? Existe aqui alguma pessoa? Existe. Vem cá. Ah, existe, vem cá. Existe, vem cá. Não tenha, mas não venha sozinhos. Venha acompanhados. Existe. Que coisa tão linda. Ele bate de a classe, viu? Nota 10. Nota 10. Bate de a classe. França Latina. Oh, que maravilha. Tem alguém mais? Este ano pela graça de Deus, quer ser batizado, mas vai ser preparado. Quando, pastor? Quando Deus chame, quando seja o momento. Pode ser abril, pode ser maio, pode ser julho, pode ser na primavera, pode ser ao fim do ano, mas vai ser preparado. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero desse lado. Quantos gostaria de orar por ele? Por esta missão que hoje temos? São muitos. Os que vão orar, mas, a ver, olha aí, eu faço bem o apelo. Realmente vamos estar orando não hoje só. Todo este ano vai orar e quando entra no batismo, hoje a Marquinhos estava no monte de aqui. E como eu disse a lição desta semana, se tu faz um voto, cumpre teu voto. Mas se tu faz um voto e tu não vai cumprir, melhor não faça um voto. Então, quantos gostariam de orar todo o ano por eles? Pelo menos posso ver 5 pessoas? 5. Uau, é mais que 5. Então não vou chamar aqui na frente porque vai ser muitas pessoas. Canta para nós, por favor, e vamos lá. Quero fazer parte, eu quero estar presente. Se que a terra abraçará a palavra por tua glória, eu quero fazer parte, não quero estar ausente. Quando a chuva cair, quero estar ali. Senhor Deus, em minha geração, Senhor, derramar tua unção. Senhor, eu quero participar.
estou aqui disposto a falar. Não preciso usar as pedras para mim. Eu estou aqui disposto a falar. Não preciso usar as pedras para mim. Eu estou aqui disposto a falar. Não preciso usar as pedras para mim. Eu estou aqui disposto a falar. Eu quero estar ali. Quando for derramar, eu quero me molhar. Quando chegar no seu fim, eu quero estar lá. Se eu te peço, me deixe participar. Vamos abraçar mais perto, vamos abraçar todos que estamos aqui. Receber, abraça que está ao seu lado também ali. Fica mais perto aí, abraça que está ao seu lado. Uma igreja que mostra a união, mas união para a missão. União para entregar nossa vida, essa Cristo Jesus. Mas também dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me por eles. Deus amado. Aqui temos 5 jovens, 5 filhos, filhas, Letícia, que de maneira corajosa, e o Senhor que conhece suas vidas, suas lutas, o Senhor que conhece seu coração, há sentido a coragem de estar aqui na frente, para poder expressar um desejo simples, porém um desejo mais maravilhoso de que o Senhor transforme sua vida, seu coração, de que o Senhor dê forças para ter essa bendita esperança, que sejam, ó Deus, aqueles que se preparem, porque este mundo vai terminar, mas preparando-nos, o Senhor fará seus novos e terra nova. Entrego todos os desafios, situações, problemas, lutas que eles possam ter diante de Ti, mas também entrego, Pai querido, suas vidas para que os irmãos, as famílias, os amigos, essa igreja se preocupe para poder levar o Evangelho a eles. Também, Deus amado, e visto como pessoas são colocadas no seu coração dar um estudo bíblico nesse novo ano. O Senhor nos chama os desocupados, aqueles que têm tempo. Durante toda a história bíblica, encontramos que Deus chamou os ocupados, aqueles que não têm tempo aparente para cumprir sua missão. Aqueles que têm um trabalho, todos os trabalhos, aqueles que têm um trabalho em estudo, aqueles que sua vida é muita correria, Deus chamou a eles, porque eles que se comprometem com a vida, também podem se comprometer com o céu. E se nesta manhã tem alguém que se comprometia em ser missionário, Deus amado, pelo Espírito seja derramado nas suas vidas. Oramos em Cristo Jesus. Amém.